Eita, que boa tarde, bom. Agora achei que a tarde está boa mesmo. Que alegria. É um prazer imenso para nós estarmos aqui. E cada amanhecer, cada dia novo que nós conseguimos abrir os olhos e perceber que nós ainda estamos encarnados, é uma bênção. Apesar de que, para nós espíritas, o desencarne também é uma bênção. Tem gente que tem medo, mas espírita não tem medo de desencarnar, não é? Mais ou menos. Outro dia um espírita me disse que tem medo de espírito. É engraçado. Nós somos todos espíritos, encarnados. Como que você vai ter medo de espírito? Precisa estudar lá um bocadinho mais, né? E é sempre gostoso nós estarmos aqui e contarmos com a presença amiga de todos vocês, todos os sábados. E a nossa casa, como sempre, nós vamos pedindo e agradecendo também. A nossa casa está pedindo, necessitando, gente, assim, urgentemente, das doações para compor as cestas básicas. Que são lá os itens: arroz, feijão, óleo, farinha de mandioca, fubá, todos esses itens da cesta básica, não é? Então, quem puder estar ajudando, será assim uma alegria imensa poder contar com vocês. E também nós estamos precisando das doações para a nossa feira. Quem ainda não sabe, em setembro, né? Lá pro dia, não temos ainda uma data decidida, mas é lá para o dia 20 em diante. Nós teremos 23? Nós teremos, então, a nossa feira. Feira da Solidariedade. Então, nós estamos precisando aí de doações. E nós temos ali também as camisetas que estão ali na frente para serem vendidas. Porque elas serão revertidas para ajudar a montar a feira. Porque para montar essa feira são muitos recursos necessários. Não é fácil, gente. É uma feira imensa que tem muita coisa bacana. Então, vale a pena, sim, estar ajudando. E é um dia bem gostoso, é um domingo abençoado. Que não chove, das 9 às 5 da tarde não chove. Das 8 da noite em diante pode até chover, mas nesse horário a espiritualidade não deixa que chova. Porque ela é feita aí na rua, né, num espaço aberto. Então, a gente conta lá com a mãozinha lá de São Pedro para que não chova nesse dia. E tem sido assim todos esses anos. A gente sempre conta aí com o amparo e com a ajuda de todos vocês. E a nossa casa agradece também. A gente pede, mas agradece também, porque vocês têm sido, gente, muito, mas muito bacanas nas doações. Tá certo? Muito, muito obrigada mesmo. E o pessoal aí da espiritualidade está pedindo para o pessoal desligar os celulares. Quem ainda não desligou, fica atento, não é? Porque a nossa sintonia nesse momento tem que estar aqui dentro, no que nós viemos buscar, no que nós estamos precisando ouvir. Então, manter essa sintonia é fundamental. Para que você não saia daqui dizendo, aquele centro é fraco. Não existe centro fraco. Existem os momentos que nós não estamos na mesma sintonia da espiritualidade. Aí não recebemos o que viemos aqui buscar. Tá certo? Então vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 16, item 11. Servir a Deus e a Mamon. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Priscila vai fazer para nós. A prece inicial é a Cidinha. A vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, a Sandra fará para nós. E hoje, gente, para falar do livro do mês, nós temos hoje a nossa querida. Ela está escondida. É o livro. A nossa querida Ana Teresa Faceta, que é uma grande trabalhadora da nossa casa, que estuda, que prepara o tema do mês, e ela vai falar somente
do nosso grande amigo, Jesus. Então, esse livro é um livro maravilhoso. E tenho certeza que a nossa querida Ana vai passar para nós essas mensagens, esse novo encontro com Jesus nesta tarde. Então, que nós possamos nos preparar para que nosso coração seja tocado, para que nós possamos receber o que a espiritualidade trouxe de presente para todos nós, que viemos e que estamos aqui hoje. E para aqueles também que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. São amigos queridos que nos acompanham todos os sábados, que acompanham os trabalhos da nossa Casa de Paz e Amor. Muito obrigada aí a todos vocês. Tá certo? Que o nosso trabalho seja abençoado. E a prece final, a nossa querida Maria Helena vai fazer para todos nós. Que Jesus Cristo nos abençoe. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Servir a Deus e a Manon. Item 11, emprego da fortuna. Espírito Cheverus, Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a Manon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro. Vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Manon. Se sentes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos e sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, administrador infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mensagem, amizade, Emmanuel. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é, sempre, o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. E assim, amados irmãos, nesse momento, estamos aqui no nosso núcleo de paz e amor em Jesus, unidos com os mentores, com nossos anjos, com Jesus, para aprendermos um pouquinho mais. E assim, agradecendo também essa oportunidade de estarmos aqui, nós vamos juntos com Jesus vibrarmos pela nossa reunião e aprendermos um pouquinho mais com a nossa irmãzinha Ana Cristina, que ela possa ser envolvida para transmitir para nós o que há de melhor do conteúdo desse livro, desta obra, desse abnegado José Carlos de Luca,
que tanto tem se dedicado ao próximo através da sua mediunidade, do seu intercâmbio com livros. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Eu vou contar um segredinho para vocês, não contem para ninguém. Eu, enquanto espírita, não tenho medo de morrer, mas eu quero ficar um bom tempo por aqui ainda, viu? Não, ela está falando do outro lado. Jesus, olha, eu ainda quero ficar um bom tempinho por aqui. Mas brincadeiras à parte, como já foi dito, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o livro recomendado pelo Departamento de Doutrina nesse mês, um livro de José Carlos de Luca, O Amigo Jesus. Nós sabemos que o que importa numa mensagem, numa obra, é o conteúdo. Mas cá entre nós, né, como essa capa chama a atenção? Não é maravilhoso? Jesus com as mãos nos chamando e nos colocando da sua amizade, do seu amor e do seu carinho por todos nós. Não é um livro mediúnico, né? O livro mediúnico é quando o médium se propõe àquele trabalho, então tem um espírito amigo ali, passando para ele as informações daquela obra. Esse livro é um livro de conteúdo, de pesquisa do próprio De Luca. Mas também nós sabemos que toda obra tem um irmão espiritual inspirando, não é verdade? Ele estava ali passando o seu conhecimento sobre o Evangelho, mas com certeza, né, um amigo espiritual estava do lado, inspirando neste momento. O José Carlos de Luca, ele cedeu todos os direitos autorais deste livro ao CVV, Centro de Valorização da Vida. A editora Interlitera, né, que editou esse livro, a primeira edição em 2014. Tem 14 capítulos. Então tem lá a citação do Evangelho, e aí vem a explicação do De Luca a respeito dessa passagem. E é muito interessante o modo como ele faz a sua explanação, que conforme a gente vai lendo, nós conseguimos entrar naquele momento, né, em que Jesus estava passando os seus ensinamentos. A gente entra no livro, porque a linguagem dele é uma linguagem simples, uma linguagem que todos nós entendemos à primeira vista de ler. Uma leitura que nos traz acolhimento, que nos traz ensinamentos a respeito da doutrina e do Evangelho. E muitas vezes nós, vivendo num turbilhão de aflições, aquele capítulo desse livro, como do Evangelho, vem calar fundo ao nosso coração, vem nos auxiliar a caminhar. E muitas vezes nos auxilia até mesmo a solucionar alguma situação que nós estamos vivendo no momento. Então, um livro de cabeceira, para ler um capítulo por vez, refletir em cima daquele capítulo, perceber, diante de tudo aquilo que a gente está lendo e que é sobre Jesus, o que é que eu preciso modificar na minha vida, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, para caminhar de uma forma mais equilibrada. O José Carlos de Luca é um juiz de direito aqui em São Paulo e desde pequenininho, de novinho, ele sentia um profundo impulso para estudar os temas ligados à espiritualidade. E quando ele iniciou o seu estudo, ele começou a desenvolver os seus potenciais no campo da mediunidade. As suas obras, não só esse livro, como todos os livros dele, nos traz, como nós falamos, um consolo e esclarecimento. E ele fundou, juntamente com outros amigos, o grupo Espírita Esperança, se não me falha a memória, aqui na Vila Matilde ou Dalila, né? É por aqui. E aí, o que é um amigo? São espíritos simpáticos por quem temos afeto e confiança e que nos auxiliam, consolam, estando presente nas horas difíceis e nos momentos alegres. Então, um amigo está o tempo todo do nosso lado. O que é ser amigo? É entender, ouvir o outro. Ai, como é difícil ouvir, não? Não é? Como é difícil ouvir o outro, como é difícil ouvir a nós mesmos. Perdoar, difícil também, não é verdade? Como a gente se magoa. Muitas vezes a gente
acaba terminando uma amizade por conta de uma mágoa, por falta de um esclarecimento, de um diálogo entre os dois amigos. Então, ser amigo é ouvir, é perdoar, não esperar retorno pelo bem que se faz, estar sempre pronto a ouvir e a ajudar, é dar tudo de si mesmo sem nada desejar, é entender mesmo sem explicação, acolher dentro do coração. Amizade é a presença de Deus em nossas vidas. Amigos são companheiros de jornada que facilitam a nossa existência. E nós temos um amigo maior que é Jesus. Jesus, ele entende, ele nos ouve, ele não precisa perdoar porque ele não se magoa, né? Ele conhece cada um de nós pelo nome, a humanidade toda pelo nome. Ele sabe onde nós vamos errar, onde nós vamos acertar. Um momento em que nós vamos cair, ele está ali com as suas mãos estendidas para que nós possamos levantar. Ele não espera retorno nenhum de nós mesmos. Estar sempre pronto a ajudar, nos auxilia o tempo todo. Ele dá tudo de si, sem esperar nada. Ele nos entende sem explicação nenhuma. Ele nos acolhe dentro do coração. A amizade, ela é o reflexo do amor. Porque entre amigos, o sentimento que tem é o sentimento do amor. Não é? Um amor transcendental, um amor espiritual. Não é esse amor aqui da terra que é um amor posse. É algo que transcende. Muitas vezes, eu acredito que todos nós já aconteceu, de nós olharmos pela primeira vez para uma pessoa e a gente sente uma coisa tão gostosa aqui, uma sintonia, a gente fala, poxa, nem conheço aquela pessoa. Não é? E vem aquela coisa gostosa aqui dentro. É o sentimento da amizade, é o sentimento do amor, é o reencontro de almas de outras existências. Então, o que é que é preciso para se conservar uma verdadeira amizade? Nós vamos repetir: esforço, tempo. Tempo é uma coisa que nós não estamos sabendo administrar atualmente, não é verdade? Nas rodas familiares, ou mesmo nas rodas de amigos, nós percebemos hoje que está difícil a comunicação. Nada contra WhatsApp, Facebook e tudo mais, não. Mas muitas vezes no encontro de amigos, os amigos não estão se olhando nos olhos, não estão dialogando, estão no celular. Então, para tudo existe um equilíbrio na vida. E muitas vezes, nos momentos principalmente de aflição, o que nós mais queremos é estar tomando um café com um amigo, batendo um papo com um amigo. Não é? Quantas vezes a gente só precisa falar, e aí precisa do outro para ouvir. Então não é só ter amigos, é ser amigo também. É dar o abraço, é dar o colo, um sorriso. Quantas vezes a gente fala, poxa vida, eu só precisava de um abraço hoje. Não é? Porque um amigo, ele está do lado. E o do lado, muitas vezes, é o lado emocional, o lado mental. Um mora aqui em São Paulo, o outro mudou-se para o Japão. Vai. Mas aquela amizade continua, aquele sentimento ele permanece. E quando esses amigos que estão distantes, eles se reencontram, é como se nunca estivessem se afastado. Porque é o sentimento do amor, o alicerce. Tem até uma frase antiga que diz, quem tem um amigo tem um tesouro. E que bom, cada vez mais, aumentarmos o nosso círculo de amizades. E que coisa boa sabermos que na espiritualidade, quando nós retornarmos, teremos amigos a nos esperar. Mas para isso, nós precisamos conquistá-los também. Não é? Aumentar, fazer do nosso grupo familiar também amigos. Trazer o nosso grupo familiar para esse grupo de amizade. Porque é o amor que está ali. O filósofo grego Aristóteles, ele viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. Ele trouxe uma das mais belas ideias sobre a felicidade. Né? Todos nós ficamos buscando, vamos atrás dessa felicidade, quando, na verdade, a felicidade não está num local específico, está dentro de cada um de nós. É bem pessoal, mas está dentro de cada um de nós. E ele nos trouxe que
para se encontrar essa felicidade, o alicerce para isso é o cultivo da amizade. E partindo justamente dessa importância da amizade, é que o autor nos trouxe Jesus como nosso amigo. Ele quis trazer o lado humano de Jesus. Muitas vezes nos foi passado e ficou gravado na nossa mente que Jesus está muito distante. Não é? Imagina, Jesus ele está num patamar de elevação muito grande. Sim, mas ele está do nosso lado o tempo todo. Ele está muito próximo de cada um de nós. Por isso, o livro O Amigo Jesus. Trazendo essa parte humana do Mestre Jesus. Vai nos trazendo uma série de reflexão a respeito disso. Mas nós só vamos entender Jesus como modelo e guia da humanidade que ele é, como um amigo realmente, porque lá no Livro dos Espíritos é colocada a pergunta, na pergunta 625, qual é o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? É colocado lá, ver de Jesus. O espírito mais puro que veio ter aqui entre nós na Terra. Mas, poxa vida, esse espírito de alta envergadura está do nosso lado? Está. Como um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão. E aí nós só vamos entender tudo isso quando nós percebermos, tivermos essa compreensão de que ele passou por todas as vicissitudes e necessidades humanas que nós passamos. Ele foi criado da mesma forma que todos nós. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou, ele teve medo, experimentou dores físicas, teve momentos de tristeza, de alegria, foi tentado pelas forças do mal. Então, tudo que nós sentimos, Jesus também sentiu. Mas ele superou tudo isso. Ele superou as barreiras humanas pela força da sua vontade, para poder realizar a missão que Deus havia lhe confiado. Então, a missão que Deus havia confiado a Jesus foi de nos alertar, de nos trazer de volta a esse caminho da espiritualidade, de perceber que a importância na nossa vida é o sentimento do amor, de olharmos uns pelos outros com esse olhar amoroso, de perceber a importância de uma amizade, da importância de um amigo chamado Jesus. E é muito interessante porque Jesus, ele chamava os apóstolos de amigos. Chamava, né? Chama vocês de meus amigos, porque eram eles que o acompanhavam na sua caminhada, né? Ali na sua trajetória, onde ele estava divulgando o Evangelho de Jesus. Então, ele nos trouxe uma porta para que a gente pudesse abrir e entrar. E essa porta se chama amor. Está ali, a porta aberta. E Jesus está nos esperando ao convite desse amor. E o maior presente que Jesus dá a cada um de nós, a todos nós, é realmente a sua amizade. Logo na introdução tem uma mensagem de Chico Xavier que diz assim: Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos envia os seus mensageiros à terra. Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à nossa própria indigência. Então, naqueles momentos em que a gente se sente tão sozinho, ele está ali do nosso lado. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo, o seu espírito nos observa. Aqui eu já fiquei um pouquinho preocupada. Né? Falei, meu Deus, ele está nos observando o tempo todo. Não é? Aí a gente começa a se policiar com pensamentos, com sentimentos, com ações. Então é muito interessante. Agora mesmo seu espírito nos observa, na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Porque falar é fácil, né? Colocar em prática é o mais difícil. E nós escolhemos desse livro uma passagem para comentarmos sobre Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, muito rico, falando na parte material, mas ele enriqueceu com o aumento dos impostos. Então, o imposto tinha um valor X.
ele aumentava muito aquele valor. E aí ele entregava para o governo a quantia que deveria e ficava com a outra parcela. E com isso ele explorava o povo. E era uma pessoa muito detestada por todos. Ninguém gostava de ficar perto do Zaqueu. Ele realmente era uma das pessoas cobrador de impostos, né? Então ninguém queria ele por perto. Só que com toda a riqueza que Zaqueu tinha, chegou um momento em que dentro do seu íntimo faltava alguma coisa. E ele não sabia o que era. Nessa época, Jesus já estava caminhando de cidade em cidade, levando o seu evangelho de amor, o seu evangelho de luz. E ele ouviu falar do Messias, ele ouviu falar de Jesus e ele ficou com muita vontade de conhecer. E foi numa tarde muito quente ali na cidade de Jericó, que ele ficou sabendo da vinda de Jesus. E ele pensou, vou aproveitar, eu quero conhecer o Mestre Jesus. Só que Zaqueu, ele era mais ou menos assim que nem eu, de baixa estatura. E muitas pessoas estavam rodeando Jesus. Ele pensou, Jesus não vai me ver. Na hora ele olhou para uma árvore que estava ali e subiu na árvore. Falou, vou subir na árvore para que eu possa ver Jesus. Porque Jesus não iria conseguir vê-lo e nem ele ia conseguir ver a Jesus. E aí ele subiu numa árvore e dali ele ficou olhando o mestre. Qual não foi a surpresa de Zaqueu quando Jesus se aproximou daquela árvore, olhou para cima e disse, desce Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. O De Luca coloca ali, ele diz assim, eu fico imaginando a cara de Zaqueu quando Jesus disse desce, ele deve ter caído da árvore. E nesse momento a gente ri exatamente lendo essa fala do De Luca. Né? A gente até se imagina, eu me imaginei lá em cima da... Primeiro que eu não ia conseguir nem subir na árvore. Né? Caindo da árvore. E o De Luca coloca isso. Nossa, a surpresa dele foi tanta, né, que ele deve ter caído da árvore, porque isso não é mencionado no Evangelho em lugar nenhum. E aí Zaqueu, todo feliz, porque o mestre iria realmente se hospedar na sua casa, enquanto ele estava feliz, as pessoas estavam condenando Jesus por essa atitude. Onde já se viu o mestre se hospedar na casa de um pecador? Né? Eles não gostavam de Zaqueu. E aí, é colocado, e a gente sabe disso, que Jesus veio para todos nós. Ele não escolhia esse ou aquele para que ele pudesse conversar, ajudar, se hospedar, fazer as refeições na casa das pessoas. Ele estava ali para resgatar a todos que estavam desviados do caminho, né, do caminho divino. E Zaqueu ele estava, porque realmente ele usava da sua posição de cobrador de impostos para enriquecer a si mesmo. Zaqueu, naquele momento em que ele sentia um vazio dentro dele, o que é que ele estava querendo? E aí, o De Luca vai colocando ali os sentimentos, né, de Zaqueu. Que ele realmente deveria estar com vontade de desabafar, de conversar com alguém, de chorar, de aliviar o seu fardo, de encontrar uma saída para as suas dores. E quem é que está sempre junto nesses momentos aflitivos? É um amigo. E ali estava o amigo Jesus, para trazer tudo isso para Zaqueu. Esse conforto, esse consolo, um direcionamento. E essa estratégia deu certo. Porque Zaqueu, ele foi até a janela, ele olhou, ele viu muitas pessoas ali. Mas eram as pessoas que o acusavam, né? Por ele ser um cobrador de impostos. E aí ele se voltou para Jesus e disse o seguinte, que a partir daquele momento ele ia dar metade dos seus bens a todas as pessoas carentes. E que aqueles que ele havia lesado, né, ele daria 4 vezes mais o valor que ele havia tirado daquela pessoa. Então, está lá no Evangelho, né, que naquela noite a salvação entrou na casa de Zaqueu. Ou seja, naquela noite Zaqueu se transformou. Porque o amigo Jesus estava ali do lado dele. O amigo Jesus estava ali oferecendo a sua presença, o seu amor, o seu entendimento. Em nenhum momento Jesus julgou Zaqueu. Em nenhum momento, né, ele fez sinal com o dedinho, e a gente gosta muito de fazer isso, né, de apontar o dedinho. Em nenhum momento Jesus fez isso, ao contrário.
ele acolheu, ele foi até a casa de Zaqueu. E naquele momento houve essa transformação e realmente Zaqueu ele distribuiu metade da sua riqueza, ele virou uma outra pessoa, ele deixou de ser o cobrador de impostos, passou a ser um seguidor de Jesus. Essa passagem está no livro O Amigo Jesus, do José Carlos de Luca, né? Tem mais detalhes ali. E aí nós paramos para pensar quantas vezes, né, nós estamos nos desviando e nós esquecemos desse amigo tão grandioso do nosso lado, que está o tempo todo nos convidando. Será que nós abrimos a porta da nossa casa, a nossa casa física mesmo, para Jesus entrar? Será que nós abrimos a nossa casa emocional, a nossa casa mental, para que Jesus habite? Ou será que naqueles momentos de aflição a gente esquece de nos ligar a esse amigo, de entrarmos em sintonia com Jesus? Então fica uma reflexão aí. Nós sabemos que Jesus está o tempo todo conosco, mas é necessário que nós estejamos com Ele também. Existe uma diferença grande entre isso. E só para finalizar, a passagem do Evangelho que foi lido, né, o capítulo 16, não servir a Deus e a Mamon, não servir a espiritualidade e a materialidade, tem muito a ver com a história de Zaqueu, porque é o desapego dos bens terrenos, é o bom emprego da fortuna. Em nenhum momento Jesus coloca no Evangelho que não se pode ter a riqueza, mas é o modo como se usa essa riqueza. E aí cabe muito bem a história de Zaqueu dentro desse capítulo. O desapego, que é uma outra dificuldade que todos nós temos, de nos desapegarmos das pessoas, de objetos, não é? Da parte material. Por isso, nós escolhemos essa parte do Evangelho. Fica aqui, então, a sugestão do livro O Amigo Jesus, para que a gente realmente possa ter aquele consolo, aquele conforto do Mestre à medida em que nós vamos lendo, nos ligando a Ele, em que Ele vai estar do nosso lado na nossa casa, nós vamos nos sentir mais harmonizados, mais equilibrados, mais fortalecidos. Então vamos todos nós juntos, ter o amigo Jesus do nosso lado, mas vamos ser amigos também. Que Ele nos abençoe. E assim, agradecemos a Ana Teresa por essa brilhante palestra que ensinou tanto para a gente sobre o nosso amigo Jesus. Convido a todos aqui a fecharem os seus olhos, já indo se conectando com o plano maior, com o nosso amigo Jesus. E estando com Ele, vamos elevando nossos pensamentos em vibração de amor, pensando naquele próximo que está junto de nós. Vibremos na doação de amor pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, pela cidade em que habitamos. Que haja neste local, onde estivermos agora, muita paz, muita tranquilidade, muito acolhimento. Junto com o nosso Mestre Jesus, vamos neste momento levar nossos pensamentos até nossos lares, a nossas casas, aonde estamos ali no nosso dia a dia, com nossos familiares, com nossos irmãos espirituais. Que este lar seja um lar de harmonia, de companheirismo, de entendimento entre esses membros. Vamos junto com o nosso Mestre Jesus até os hospitais, onde estão os nossos irmãos enfermos, estes que precisam muito de um acalento, de um medicamento, de um entendimento de sua enfermidade. Que a estes nossos irmãos, neste momento,
eles sintam perto deles esta energia, este amor e um abraço de Jesus. Vamos juntos com o nosso Mestre aos asilos, aos orfanatos, a todos os lugares onde neste momento alguém clama por um amor, por uma atenção, por algo, por aquilo que ele imagina que trará a ele a calma, a tranquilidade, uma esperança. Junto com o nosso Mestre Jesus, vamos neste momento nos locais onde estão os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm um lar, aqueles que não têm um pedaço de pão. Junto com o nosso Mestre Jesus, vamos vibrar para que eles tenham este amparo, este consolo e esta ajuda. Voltamos nosso pensamento com Jesus a este ambiente, fixando os nossos pensamentos e doação de amor para as urnas que estão lá fora. Urnas estas que receberam todas as intenções para os encarnados e desencarnados. Que a estes irmãos e as suas intenções cheguem a maior energia de amor do Mestre Jesus. E assim, voltando os nossos pensamentos para este ambiente, vamos nos preparando para recebermos os nossos passes. E nesta sintonia, nesta união de pensamento, de amor com o nosso grande Mestre, nós vamos agora, no alto da nossa cabeça, sentindo a energia que vem do mais alto, junto com os nossos irmãos espirituais. Essa energia que lentamente vai se colocando no alto do nosso coronário. Essa energia que vai penetrando lentamente na nossa mente, nos nossos pensamentos, reorganizando tudo que pensamos, tudo que desejamos, tudo aquilo que precisamos ter como intuição para o nosso dia a dia. E esta energia continua lentamente passando e fixando-se ali na região do nosso laríngeo, nesse centro de força que é responsável por nos ajudar na elaboração de nossas palavras, naquelas que pronunciamos no nosso dia a dia, fortalecendo e mais uma vez trazendo para nós a capacidade de levar palavras de acolhimento, palavras de amor ao nosso próximo. E esta energia continua percorrendo todo o nosso corpo, chegando à altura do nosso cardíaco. E ali no nosso coração, junto com o nosso sistema circulatório, vai fortalecendo ali esta região, passando por todo o nosso corpo através do sistema circulatório. Que os nossos sentimentos vá ficando cada vez mais fortalecido, mais seguro. A gente vai se sentindo muito mais seguro, muito mais tranquilo. E esta energia continua passando pela nossa região dos nossos órgãos, baço, fígado, estômago, o rim, o nosso intestino, fortalecendo esta região, trazendo para esta região a energia de melhora, de tranquilidade no seu funcionamento sistêmico. E esta energia vai ficando cada vez mais intensa, percorrendo um pouquinho mais, chegando até a área da nossa parte reprodutora. Ali ajudando na parte dos nossos hormônios necessários para o nosso funcionamento físico, do nosso corpo como um todo. E essa energia continua cada vez mais expandida,
voltando para a região da nossa parte cerebral, estabelecendo ali uma conexão direta com todos os órgãos, estabelecendo energia. E assim, vamos pensando neste momento em nossas águas, águas dos nossos mananciais, águas dos rios, das cachoeiras, água que trouxemos aqui conosco no dia de hoje. Que nestas águas, através dos nossos irmãos espirituais, sejam depositadas toda a fortificação, o remédio, o bálsamo necessário para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que ao ingerirmos esta água, sentimos dentro de nós toda a paz, toda a alegria, toda a saúde, toda a força necessária. Que assim seja. E agora, caminhando para a finalização do nosso trabalho, com a nossa irmã Maria Helena. E assim, em prece de encerramento do nosso trabalho, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, exemplo de amor e caridade. Agradecendo aos nossos irmãos de luz, que preparou tudo isso que aconteceu para todos nós. Agradecendo a nossa palestrante, a Ana Teresa, Irmã Clara, Dr. Bezerra de Menezes e equipe, que tenhamos uma semana evolutiva, que todos vão na companhia do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e Maria Santíssima. Nós tivemos uma mensagem, a Sandra vai ler para vocês, tá bom? Caros irmãos, quando Jesus esteve na terra, veio por meio do Pai para nos ensinar a lei do amor. Este grande rabi da Galileia esteve sempre entre os que necessitavam de ajuda, sem julgar e sem medo de ter e doar o seu amor para auxiliar a esses irmãos. Sigamos o exemplo do grande Mestre Jesus, o grande ser de luz. Muito bom, né? Revigorante. Ó, nós vamos partir para o sorteio e 2 recadinhos bem rápido. Todos estão com o número do sorteio. Todos têm. Tá certo. Você não tem? Vou dar um recadinho rapidinho. Peraí que tem mais gente que não tem. Tá.
Então, enquanto isso, eu vou dando os recadinhos, tá? Tá sendo servido com tiglione. Levem para casa porque tá imperdível, viu? É delicioso. 4 queijos com molho branco e tem de presunto e queijo ao molho bolonhesa, tá? São 650 gramas assim de um prato bem delicioso. E nós estamos tá tendo uma ação entre amigos do Dia dos Pais. Que tudo que nós passamos para vocês é uma forma de vocês colaborarem com a casa, né? Vai ter um kit do caiaque, né, da Natura, contendo um perfume, um desodorante corporal e um gel para barbear. Vai ter o sorteio no dia 12 de agosto, R$10 a cada cupom, à venda na livraria. Agora vamos para o sorteio. O livro do mês. Dezesseis. Vamos mais um. Esse livro é o Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Quem vai ler? Vai ao número 13. 13. Pessoal, muito obrigada. Que Deus acompanhe vocês até os seus lares. E até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.